Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho que Lucas escreveu. Glória a Deus. Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 8. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Graças a Deus. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos imundos, malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui segundo Lucas escreveu no Evangelho, ele diz que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino de Deus. E nós vemos, irmãos, que me chamou a atenção, que eu meditei nessa palavra, foi essas mulheres que serviam a Jesus com seus bens, com as suas fazendas. Então nós podemos ver, amados irmãos, que a palavra de Deus não é só religiosidade, mas precisamos sair da religiosidade e passar para a ação. Essas mulheres, elas tinham uma ação. Elas haviam recebido do Senhor cura, libertação. E essas mulheres, elas ajudavam o Senhor Jesus no seu ministério. Elas, os seus bens, ajudavam com seus bens, com suas fazendas. Então, o evangelho do Senhor não é só sentar numa cadeira, dar glória a Deus, ouvir uma pregação maravilhosa, vinda do céu, mas temos que ter uma ação, como essas mulheres. Hoje nós devemos ter essa ação, porque às vezes a gente acha que servir ao Senhor é só vir para um culto, mas servir ao Senhor é uma vida de dedicação. Servir ao Senhor com os nossos bens, quer dizer, a maneira como nós administramos a nossa casa, nossos bens, as nossas vidas, de maneira que sejam agradáveis a Deus, porque todos nós havemos recebido do Senhor. O Senhor tem nos dado feito muitas maravilhas em nossas vidas, e a maior de todas, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, o reino de Deus. Então nós servimos um Deus, um reino que é eterno, um reino que não passa, e nós, como servo do Senhor Jesus, tudo que diz respeito a nós precisamos entender que nós devemos colocar na dependência do Senhor. É Ele o nosso provedor, é Ele quem nos mantém de tudo que nós necessitamos, nossa saúde, nosso corpo físico, do nosso bem-estar, dos nossos bens, nossa família, nossa casa, tudo o Senhor Jesus, Ele tem que ter a primazia. Nós temos que servir a esse Deus e entender que servir a Ele é muito mais além do que ser religioso. Fazer parte de uma igreja e dizer que é crente. Vai muito mais além do que isso. Nós podemos ver na atitude dessas mulheres, que citam o nome das 3, mas dizem muitas outras que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Porque é necessário que nós entendamos que a obra do Senhor precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição. Não é que Deus tenha interesse em dinheiro, tenha interesse em valor, não é isso. É porque o interesse dele é de nos abençoar. E para que ele nos abençoe, é necessário que nós entendamos que tudo provém do Senhor. Ele abençoa o nosso ser, o nosso trabalho, emprego, todo o nosso ser, Ele abençoa. No Salmo 25, vou até dar uma olhadinha aqui para que eu não fale as frases erradas. Salmo 25. O salmista... Minha Bíblia chegou. Glória a Deus.
Não, é o 24, perdão. É o Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, amados irmãos, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomos, pessoas que Ele constituiu para ser mordomos dos bens terrenos que pertencem ao Senhor. E desses bens terrenos nós temos que devolver para o Senhor 10%, como nós sabemos que é o dízimo, e contribuir com as nossas ofertas. Então nós devemos fazer isso, irmão, como um ministério, como algo que é verdadeiramente do coração de Deus, para nós crescermos espiritualmente, para nós crescer materialmente. Nós não podemos ter apego a bens materiais, tudo é dele. Nós vamos um dia partir desse mundo. Então tudo vai ficar aqui. Tudo que tem aqui vai ficar. Porque as coisas que são permanentes são as coisas celestiais, são os valores eternos. Que é a gente reconhecer que somos dependentes dele. Que esse mundo tão maravilhoso, cheio de árvores, de coisas, árvores frutíferas, floridas, tudo isso faz parte da natureza, mas Deus é o dono de tudo. Ele é o nosso dono. Então, da terra, toda a plenitude, tudo pertence ao Senhor. Então nós não podemos, amada igreja, amados irmãos, viver como se fossem pessoas sem entendimento. Nós precisamos entender que tudo aqui, tudo que nós temos aqui, é para nós desfrutar. Mas aquilo que é permanente, que o Senhor tem nos dado, é um reino eterno. E esse reino, onde nós iremos habitar, é um reino que é sob o domínio do Senhor. Louvado seja Deus. E nós, como servos que somos do Senhor, fomos escolhidos para servir a Deus. Ele revelou para nós a sua palavra, o evangelho do Senhor Jesus. É necessário nós entender isso. Que nós, como servos, nada é nosso. Deus nos abençoa para que nós tenhamos fartura, para que nós tenhamos pão de cada dia e as vestes nossas necessárias, como lá em Mateus está escrito, para não se preocupar, porque Ele é um Deus que Ele acrescenta. Tudo é dele, nós somos dele. Então, servir a Deus com os nossos bens é um coração disponível para se ofertar ao Senhor e reconhecer que tudo é dele. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, essas mulheres, elas serviam ao Senhor com seus bens, porque essas mulheres, elas haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Então, o Senhor, Ele que cura o nosso interior, Ele cura o nosso ser, o nosso corpo físico. Mas muitas vezes, a gente sem entendimento, seguimos só uma religião sem entendimento. É fazer entender, abrir o nosso coração e entender que nós somos dele, tudo é dele, tudo é dele. Então nós temos que servir bem ao Senhor, e para nós servir bem, nós não podemos ter apegadinho a bens terrenos, a coisas terrenas. É para nós zelar, é para nós cuidar, para que prospere, para que as coisas fluam bem. É preciso nós cuidar do que tem que ser cuidado, cada um do seu trabalho, da sua casa, lá, família, mas com certeza no coração, nós temos um lar eterno, aqui é passageiro, e é preciso nós entender e ter esse coração assim que essas mulheres tinham. Como essas mulheres eram sábias, né? Elas seguiam a Jesus, elas não só, né? Quer dizer, elas passam, elas seguiam a Jesus. Jesus ia pregando, o evangelho não era fácil, ele e mais 12 discípulos, eram 13 homens, então era necessário a obra do Senhor, aplicar os bens, aplicar as posses, para que o evangelho do Senhor se expandisse. Assim essas mulheres faziam, porque elas reconheciam que elas tinham recebido do Senhor Jesus. E assim também a igreja do Senhor precisa reconhecer que o bem maior que nós temos não é terreno. O bem maior que nós temos é uma eternidade com o Senhor Jesus. Às vezes, irmão, não é fácil a gente entender, porque a mente humana é limitada. E a gente se prende, mas nós não podemos nos prender
a limitação da nossa capacidade. Nós temos que nos voltar para Deus, para buscá-lo, para que Ele nos dê luz e entendimento para nós entendermos. Porque quando a gente faz algo para a obra, seja em valor, de qualquer maneira, você faz com o coração, você faz com alegria, você é recompensado. Você sente a alegria do Senhor, você sente um prazer imenso, quer dizer, a vida de Deus, de Jesus, correndo em nosso ser. Glória a Deus, louvado seja Deus, graças a Deus. Todos nós que temos crido e aceitado o Senhor Jesus, nenhum de nós somos como nós éramos antigamente. Todos nós temos diferença. Nenhum de nós fiquemos como antes, né? As coisas eram bem mais difíceis. Hoje nós temos a ajuda do Senhor nas coisas que são difíceis para nós, impossíveis, mas a gente busca a Deus e Ele nos ouve, Ele nos atende. Ainda que a gente muitas vezes não ore como convém, mas Deus vê a sinceridade do coração. E aí Ele opera em nossa vida, e opera em nosso viver, transforma o nosso ser. E assim nós não podemos ter apegadio às coisas do mundo. Não podemos, irmão. Nós temos que, tudo que Deus nos dá, reconhecer e partilhar. Você vê, quando tiver necessidade de um irmão, um próximo, a gente ajudar. É muito bom a gente, melhor coisa é dar do que receber, assim diz a palavra, né? Então, melhor coisa é dar do que receber, porque se você dá, porque Deus está te dando condição. E se Deus nos dá condição, então a gente precisa honrar esse Deus, honrar no nosso dia a dia, com a maneira como nós administramos nossa casa, que seja de uma maneira correta. Nós não podemos ter uma aparência de santo, mas na nossa casa ter diferença no sentido de ter um linguajar, uma maneira, do jeito que o povo do mundo dirige a sua casa. Não, a nossa casa precisa ser dirigida por nós, mas com a sabedoria concedida pelo Espírito Santo, para que tenha harmonia, para que Deus possa prover para nossas vidas, porque Deus não pode habitar em corpo sujo, Deus não pode contemplar coisas imundas. E a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado. A nossa vida tem que ser uma vida de dedicação, de serviço ao Senhor. Um serviço diário, no pensar, no agir. Mas, irmã, não tem tanta necessidade, isso aí já chega até a ser... não tem tanta carência. Tem sim, amado irmão. Nós somos seres humanos, que a nossa mente precisa ser... Nós temos cheio do Espírito Santo para que a nossa mente seja modificada, para que nós não haja pelo nosso ser natural, porque é o Senhor quem nos transforma, e Deus transforma segundo a nossa busca, segundo a nossa entrega. Tem que ter uma entrega, tem que ter uma busca da nossa parte. Então, assim como essas mulheres que elas serviam a Jesus com seus bens, assim que nós possamos também servir bem. Não que nós não temos muitos bens disponíveis, mas servir bem, de maneira correta, de maneira que seja agradável a Deus, que seja agradável à igreja, o irmão, né, que a luz que há em nós, que é Cristo, que possa ser vista, que o valor para nós não seja os valores terrenos, não sejam os bens terrenos, mas que seja Cristo em nós. Cristo é a esperança da igreja. Ele nos deu uma promessa de vida eterna com Ele. E para isso nós temos que abrir o coração e tirar, para que Deus possa tirar dele tudo que não provém de Deus, tudo que não agrada a Deus. Porque a cada dia nós estamos sendo transformados, cada dia nós estamos sendo revestidos pelo Senhor na medida que nós buscamos. Buscar com inteligência, com sabedoria. Por isso que é necessário a gente está sempre pedindo que Deus nos dê sabedoria e discernimento. A gente precisa discernir o certo do errado. Não pela nossa maneira, porque da nossa maneira nós achamos correto, da nossa maneira nós pensamos que está certo. Mas nós temos que confrontar com a palavra. Quando a gente ouve a palavra, ou até mesmo quando a gente lê, a palavra esclarece. A palavra, ela nos faz entender como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos ser no nosso dia a dia para que Deus veja em nós boas ações, para que Deus veja em nós um coração sincero e íntegro. Porque às vezes a pessoa tem uma aparência e não é aquilo que aparenta. E a gente precisa ser sinceros para Deus, ser corretos para Deus. E naquilo que nós temos dificuldade de aceitar, naquilo que nós temos dificuldades, ainda não temos o conhecimento suficiente, nós devemos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo para que Ele nos encha, para que Ele nos dê essa sabedoria. Então, disse assim, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e aldeia em aldeia. Então, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus se faz necessário para que
o Evangelho do Senhor se expanda, para que a palavra chegue àqueles que ainda não têm o conhecimento dessa verdade, dessa palavra. E essas mulheres que o serviam, elas eram gratas a Deus, né? Elas eram gratas a Deus e elas o seguiam, elas acompanhavam na caminhada. Não quer dizer que elas só contribuíam com valor para as despesas, não, porque eles precisavam de pousada para dormir, para descansar, alimento, mas elas os seguiam. Elas tinham uma ação de seguir, né, com eles e de contribuir. Então Deus quer ver isso em nós, em cada um de nós. Cada um servir da maneira que pode. Lá em Corinto diz que cada um contribua segundo o que propôs no coração. Quer dizer, aquilo que a gente propõe no coração. Porque Deus não olha o valor, Ele olha a sinceridade do nosso ser, a inteireza do nosso ser. Aquilo que aparentemente a gente se sente tão pequeno, incapaz, mas o que é feito com sinceridade, com o coração sincero, é agradável a Deus. Se nós olharmos aqui nesse mesmo livro, lá no capítulo 21, a oferta da viúva pobre, como Jesus exaltou aquela viúva. Ela foi quem deu menos, mas para o Senhor foi quem deu o maior valor, porque ela deu tudo o que ela tinha, quer dizer, ela punha toda a sua esperança, todo o seu ser no Senhor Jesus. Ela colocou com alegria, ela sentiu alegria em colocar aquelas pequenas moedas, e às vezes a gente deixa de ajudar porque acha que é pouco, mas o que é pouco para nós é muito para Deus, porque o nosso pouco, é no nosso pouco que o Senhor nos abençoa. Ele diz, ser fiel no pouco que no muito te colocarei, assim para que quando nós formos fiel no pouco, também quando nós tivermos muito que o Senhor acrescentar, nós também sejamos fiéis, nós também partilhemos, nós também reconheçamos, nós também não vamos reter aquela parte que devemos, que faz parte, que dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Nós sabemos que a obra do Senhor precisa do humano e precisa também da parte financeira. Então, que Deus abençoe nossos corações para nós termos essa liberalidade. Porque às vezes, irmão, a gente se acha tão crentão, mas tem alguma coisa que nós seguramos dentro de nós, cada um sabe de si, o que segura dentro de si, o que às vezes a pessoa não concorda, mas guarda para si mesmo não concordando, e Deus sabe. Então Deus quer que nós abra o coração para Ele, para que naquelas áreas que nós estamos sem entendimento, Ele dê luz, para que o Senhor dê luz, para que assim nós venhamos ter o entendimento, para que nós venhamos ser mais abençoados ainda. Louvado seja Deus, porque a obra do Senhor, tudo na vida é com dificuldade, mas Deus honra aquele que lhe honra. Então nós temos que dar honra ao Senhor. É como o escritor de Provérbios diz lá, no capítulo 3 de Provérbios, no versículo 9, né? Honrar o Senhor com sua fazenda. Quer dizer, os nossos bens honram o Senhor. Porque às vezes, irmão, uma coisa é mal administrada de maneira incorreta. Não é porque a gente esteja sonegando a parte cabível ao Senhor, mas às vezes a gente administra de maneira errada, de maneira egoísta. E nós temos que administrar aquilo que Deus nos dá de maneira que traga bênção para nós, bênçãos espirituais, porque as bênçãos que vêm para nós é da parte do Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos de saúde, bênçãos materiais, é maravilhoso, é muito grandioso da parte do Senhor. Então, assim como essas mulheres que serviam ao Senhor com seus bens, ao Senhor Jesus, assim também nós possamos servi-lo bem, para que Ele se compraze em nós, para que quando Ele olhar para nós, Ele tenha prazer em nós, porque o Senhor vê os nossos corações. O Senhor conhece quem é sincero, quando estamos sendo sinceros. A Deus não se engana. Então, e mediante isso, nós temos que ter essa singeleza no coração, temos que ter essa entrega, temos que ter esse desejo de sermos melhorados dia a dia, para que assim nós possamos ser como ofertas agradáveis a Deus. Deus só quer abençoar cada um de nós. O desejo de nós é que nós sejamos, o desejo de Deus é que nós sejamos ricamente abençoados. Mas às vezes a gente não alcança aquilo que a gente deseja, muitas vezes por falha nossa, porque nós somos falhos e a gente precisa estar buscando esse Deus, meditando na palavra, porque a leitura sem a meditação a gente não tem entendimento. Para que nós tenhamos entendimento, é preciso nós meditar. É meditando que Deus vai dando as revelações. Ainda que a gente não seja tão esclarecido na palavra, mas Deus esclarece a nossa mente, Ele esclarece o nosso coração. Então, essas mulheres, elas serviam ao Senhor com as suas fazendas. Que coisa maravilhosa, irmão. Entender, olha que eram mulheres, podemos dizer, naquela época, eram mulheres da sociedade, porque aqui descreve Maria Madalena, essa Joana, que era mulher de Cusa, procurador de Herodes, quer dizer, eram mulheres da sociedade, mulheres de boas condições, mulheres ricas, mas elas reconheciam o valor
daquilo que o Senhor fez na vida dela, porque os bens que ela tinha, os valores que ela tinha, não libertaram das enfermidades nem dos tormentos dos espíritos malignos, mas o Senhor Jesus as curou. E quando Ele as curou, Ele curou o seu interior, porque o nosso interior precisa ser curado pelo Senhor, para que assim as nossas ações sejam boas, nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus. Porque às vezes nós temos coisas que travam a gente, coisas que a gente não entende. A gente não entendendo, aquilo que a gente não entende, não tem como, mas Deus, Ele quer que nós abra o nosso coração para Ele. Quando nós tiver dúvida, quando nós não entender a palavra, a gente buscar a compreensão para que a gente possa entender a palavra de Deus e assim a gente venha a ser abençoado, para melhor nós o servir. Melhor nós o servir no nosso dia a dia, na nossa casa, quem estuda na aula, onde quer que esteja, onde a gente quer que esteja, tem que levar a presença do Senhor no meio dos acontecimentos. A gente precisa estar sempre com o entendimento voltado para Ele, para que assim a gente possa desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso chamado. Para vocês jovens é muito fácil, mas para uma pessoa como eu que nasci lá, há 60 e tantos anos atrás, irmão, o linguajar é sertanejo, sabe? Não é nem adequado colocar uma coisa dessa na internet, porque visualizado e criticam muito, né? Mas Deus vê o interior do coração e Ele sabe de cada um. Então Ele abençoa, porque Ele vê o interior da gente, vê a sinceridade mesmo, mediante as falhas, fraquezas, pouca instrução, né? Mas o importante é a gente se ver um Deus que tudo vê e tudo pode. Então Ele pode tirar as nossas as falhas mediante o nosso reconhecimento, pedir a graça dEle, pedir o revestimento dEle, para que assim o Espírito Santo possa nos dar cada dia mais vigor, ter mais vigor na palavra, ter mais vigor para vir ao culto, para dar glória a Deus, cantar um louvor que vem da alma, os louvores maravilhosos que a gente louva em toa para o Senhor, que Ele possa receber o nosso louvor, as nossas orações, e que assim a gente venha a ser melhorado dia a dia. Então Deus abençoe a cada um de nós, e que nós possamos entender que Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Sempre o Senhor nós temos que priorizar a Ele, priorizar o Senhor, as primícias do nosso ser. Quando a gente tem pensamento desagradável, coisas que a gente sabe que não é agradável a Deus, a gente tem que buscar a Deus, para que o nosso interior seja agradável, porque, irmão, a gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor volta. Já pensou se nós estiver relaxado e a volta do Senhor nos pegar de surpresa e estiver desconcertado com o Senhor? Às vezes a pessoa se apega até algo que não tem valor assim, no sentido de valor em dinheiro, essas coisas, mas às vezes se apega a coisa, e se a pessoa não tiver cuidado, aquilo desfoca a gente de Deus, e nós precisamos ter muito cuidado para não desfocar do Senhor Jesus, para que nós sejamos assim, sempre, uma vida sempre de renúncia do eu. Esse eu precisa ser cada dia trabalhado pelo Espírito Santo, nós dando lugar para que assim nós sejamos melhorados. Como essas mulheres, que eram mulheres que ajudavam o Senhor, viam o quanto elas tinham o prazer de ajudar o Senhor, por causa daquele que elas receberam. E nós temos recebido, cada um de nós. Às vezes a gente recebe coisa em casa que é tão minúsculazinha, mas que na hora a gente se alegra tanto. Quantas vezes eu já não recebi do Senhor coisas simples, até às vezes é uma coisa que está faltando na minha casa e chega por providência de Deus. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor. Muitas vezes eu choro, as lágrimas caem de rosto, pelo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas se olhar para mim e dizer, mas cadê? Você continua naquela casinha tamanho de um nicho. Mas não é isso. A riqueza é interior, aquilo que a gente recebe do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor, uma oração respondida que a gente faz por a gente, por um vizinho, por um irmão, pela igreja. Tudo isso é coisa grandiosa da parte do Senhor. E a gente tem essa gratidão de a gente querer se doar a Deus, se entregar mais e mais a Ele, para que assim a gente seja agradável a Ele, e assim o inimigo não tem como tocar em nós. Ele pode até tentar rugir como um leão, mas se nós nos apegar a bens materiais, a coisas passageiras que vão ficar aqui,
Então, nós temos que nos apegar às coisas que são permanentes. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, a nossa vida é uma vida reta de justiça. Aquele que nós administramos. Não importa se eu tenho 10 reais ou se eu tenho 10 mil reais. Eu vou administrar ele de maneira reta, correta, agradável ao meu Deus. Como a palavra diz. Dando a ele o que é de direito e ficando com a minha parte que é para meu consumo. Assim nós devemos ser, porque se nós formos fiéis no pouco, ele nos coloca no muito. Mas ele não vai colocar nós no muito se ele saber que nós somos fiéis, ele vai deixar nós no pouco mesmo, porque ele quer nós. Ele não quer o nosso bem, ele quer a nossa alma, ele quer o nosso espírito para ele, para reinar com ele. Então, que nós abra o coração, que ele seja prioridade na nossa vida sempre. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é grandioso. E ele é quem tem que ter o controle das nossas vidas. Não é como embriaguez, de ver, não, é com sinceridade do coração, é com a razão. Nós não podemos dominar a emoção. A emoção não pode nos dominar, aliás. Nós é que temos que dominar as nossas emoções. Nós não podemos deixar o emocional ultrapassar os limites e nós ficar embriagados. Nós temos que usar a razão, o coração, cérebro. Tem que usar isso aqui, não é essa carne, é a alma velha que se irrita, se entristece, se alegra por bobagem, não. Mas devemos que nos alegrar pela presença do Senhor, por o que Ele tem nos dado, pela igreja do Senhor, a noiva que Ele está preparando, que Ele vem buscar, as graças que Ele concede, as bênçãos, e que Ele nos abençoe abundantemente, derramando sobre a igreja dele o Espírito Santo, para que nós possamos ter vidas agradáveis a Ele, para que Ele seja sempre a prioridade em nossas vidas, para que assim nós possamos ser agradáveis a Ele, para que o inimigo seja envergonhado, e para que Ele derrame sobre cada um de nós a sua presença, aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos luz, e que nós possamos transbordar da presença do Espírito Santo, mas, como eu disse, com a razão, não com a emoção, porque o emocional a gente se atrapalha demais. Você vê que eu gaguejo bastante, é porque os nervos, eu me emociono com qualquer coisinha, eu sou nervosa. Mas glória a Deus, graças a Deus, que Deus em Cristo abençoe. E amada igreja, amado irmão, era essas poucas palavras que eu tinha nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe.